Glória a Deus, privilégio enorme estarmos retornando aos cultos presenciais às quartas-feiras, que é um público um pouco mais reduzido, então fica um pouco até mais fácil da gente trabalhar com vocês, né? A igreja é bastante espaçosa. Eu quero dar boa noite também a você que nos acompanha pelas redes sociais da igreja. As nossas pregações às quartas-feiras serão gravadas e postadas. A você que, quando estiver assistindo, né, fala: poxa pastor, mas e a live? Cadê a live? Então, a partir de hoje, né, quarta-feira, dia 12, nós estaremos em culto presencial com vocês aqui, de 8 às 9, né, de 20 às 21h30. E as pregações vão ser gravadas e postadas para vocês e para outros, né, vocês que estão presentes aqui também quiserem assistir novamente, tá bom? Então, um privilégio enorme estar ministrando com vocês, é um prazer estar ministrando a palavra e uma alegria grande rever aos irmãos e irmãs que estão aqui, e prazer também estar ministrando com vocês que estão conosco em online. Eu vou meditar com vocês aí, 2 Timóteo, capítulo 4, glória a Deus. Eu retirei a máscara aqui, no final a gente põe de novo, né? Para poder facilitar um pouquinho aqui a fala com vocês. Glória a Deus. Eu sou o pastor Gilberto, pastor auxiliar aqui da igreja Resgatando Vidas, né? Para quem está online, de repente, quando for assistir, quem é esse rapaz? Glórias a Deus. Muita alegria, viu, gente, estar aqui com vocês. Capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão com vocês a respeito de um versículo muito conhecido. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida de cristão e de cristã, você tenha ouvido alguém ministrar, refletir sobre o verso, ou até mesmo você já tenha lido. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Depois, se você puder, sublinhe, quadricule, circule esse versículo, destaque esse versículo, porque é de grande valia para a nossa vida. Combati o bom combate, completei a carreira, ou encerrei, acabei a carreira, guardei a fé. Eu vou ler novamente. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Que versículo, hein, gente? Que coisa linda, preciosa. Se vocês repararem comigo aí, os 3 verbos: combati, completei e guardei. E aí, dependendo da versão, pode ter uma alteração, mas assim, a espinha dorsal do texto, ela permanece. Você vai perceber que os verbos estão no chamado pretérito perfeito, lá na língua portuguesa, ou seja, representa uma ação passada já finalizada. Então ele, no verso 7, ele transmite, ele declara para nós todos que as 3 ações que ele declara na vida dele, elas foram concluídas, encerradas, ações finalizadas. Teve começo, teve meio e teve fim. Teve início, desenvolvimento e um desfecho, uma conclusão. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre uma perspectiva, né? Em tempos de pandemia, eu quero refletir com vocês sobre esse momento atual de cada um de nós. Não só momento de pandemia, eu falo momento pessoal, o nosso momento, o seu momento, o meu momento, como pessoa, como cidadão, mas também como filho e servo de Deus,
de vocês aqui também. Depois eu vou estar aqui lendo ou indicando 2, 3 textos bíblicos para complementar com mais calma na sua casa, para você meditar, tá bom? Com mais tranquilidade. Eu fiz aqui, como de praxe, o meu rascunho, né? É sempre bom, por isso eu oriento a todos vocês nos cultos de ensinamento bíblico, sempre tem uma cadernetinha, um papel, um livro, né? Para você fazer umas anotações, a Bíblia mesmo, a minha toda marcada aqui, né? Bom combate. Se ele fala que combateu o bom combate, é sinal que tem o bom e que tem o mal, ou os bons ou os maus combates. Ou seja, a nossa vida, ela é um processo, desde o momento da sua chegada a este mundo até o momento da sua partida. Nós estamos aqui de passagem. Esse intervalo entre chegada e partida, entre vida e morte carnal, que eu digo, esse intervalo que uns vivem 30, outros vivem 50, outros vivem 80, outros vivem 100, 100 e pouquinhos, não é? Esse curto intervalo de nossas vidas, nós precisamos hoje aqui começar uma reflexão de que se eu tenho, você tem combatido, adentrado os terrenos de guerra e de combate, seja no plano espiritual, plano humano, se você tem convergido mais para bons combates ou maus combates. Maus não no sentido dos resultados, mas no sentido das escolhas. Porque muitas das vezes eu faço boas escolhas, mas o modo como eu procedo na jornada, mesmo tendo escolhido coisas boas, o resultado às vezes não é o esperado. Então quando ele diz, combati o bom combate, aí quem quiser anotar, faça os seus rascunhos aí. Durante essa semana, refletindo sobre, não só esse texto, mas sobre a trajetória do apóstolo Paulo, eu fiz alguns apontamentos, que já ministraram com você em outros momentos, dizendo que a vida, ela é feita de escolhas. Esse momento nosso de passagem, esse intervalo entre chegada e partida, ele é repletamente feito de escolhas. E nós temos uma certa liberdade dentro desse bojo de escolhas. E essa tal liberdade, e nós estamos sentindo na pele aí, principalmente nos últimos 3, 4 meses, de fato, né, a maior parte da população, não só brasileira, né, mas mundial, foi convocada a estar em quarentena. E nós percebemos talvez um pouco mais nitidamente como que essa liberdade cerceada de alguma forma, mesmo estando dentro do nosso habitat natural, da nossa casa, da nossa residência, do nosso bairro, frequentando lugares assim, já conhecidos, mas numa intensidade menor, como que nós nos sentimos ansiosos, alguns depressivos, outros entristecidos, outros enraivecidos, assim, estressados, por ter essa tal liberdade, ainda que minimamente, cerceada, intelectualmente, cerceada fisicamente, emocionalmente, economicamente. As nossas liberdades, o nosso bojo de liberdades, ele ainda encontra-se de certa forma cerceado. Então não dá para frequentar todos os lugares, não dá para ficar sem usar máscara, não dá para ficar indo passear. A nossa liberdade, o nosso poder de escolha, ele está aí, mas a liberdade cerceada. São primas, andam juntas. E aí o apóstolo Paulo me fez refletir sobre uma vida feita de escolhas, diante de um nível de liberdade que nós todos temos, e essa liberdade nos oferece, entre aspas, um poder de decisão. Eis que coloco diante de ti, lembra dessa mensagem, dessa passagem, a bênção e a maldição. Existem portas nas nossas trajetórias,
Existem caminhos que podem ou não ser seguidos. Como é que nós vamos decidir? Por intermédio do nosso poder de escolha e do nosso poder de decisão, o nosso livre-arbítrio. Ninguém é obrigado, e isso é maravilhoso. O Evangelho de Cristo, ele não nos obriga, ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos discipula. Tanto é que todas as vezes que eu leio aquela passagem que fala lá que Jesus Cristo é a porta, e nós entramos e saímos dessa porta, eu não só penso no plano cristão, no plano espiritual, mas eu penso no plano humano e social, de que o dia que você decidir, não quero mais seguir igreja nenhuma, eu não quero mais seguir nada, eu quero parar, é como se essa porta, ou se você tivesse a chave, ou como se essa porta não tivesse chave para trancá-la. Ou seja, você tem a liberdade de entrar e tem a liberdade de sair. A droga não é assim. O vício, ele não te dá essa opção. Existem pessoas que fazem ou estão fazendo tratamentos assim muito tempo para poder se libertar de algum vício e não conseguem. E eu acho bonito isso no Evangelho, que o Evangelho ele te possibilita, ele oportuniza. Jesus Cristo parece andar sempre na contramão. Você vê nas ministrações, nos Evangelhos, até os seus próprios alunos e discípulos, eles falam: poxa Jesus, mas assim, o senhor está almoçando com pecador, o senhor está visitando a casa de quem não merece. E ele sempre na contramão. Veio aquela mulher, pega no ato de adultério, e todo mundo com pedra na mão, esperando que ele também falasse, não só para que ele fosse julgado ali, mas também que ele desse o veredicto, para que aquela pessoa fosse morta. E ele justamente faz o contrário, ele oportuniza. Então o Evangelho de Cristo, ele é tão maravilhoso, e você precisa repassar isso para as pessoas, elas precisam entender. Muitas pessoas, elas não entram dentro de uma igreja, elas não oferecem a oportunidade de você falar com ela, porque em algum momento da trajetória dela, outra pessoa eliminou essa possibilidade, porque não chegou do jeito certo, não chegou da forma correta. E existe um modo, porque cada pessoa recebe de um modo a palavra. Tem as pessoas que vão amar essa mensagem, de repente outros vão odiar: pastor, horrível, não gostei. O Evangelho dá essa oportunidade, ele te oportuniza, você gostar, você não gostar, você aceitar e não aceitar, você entrar pela porta, ter experiência de viver o Evangelho, ter intimidade com o Espírito Santo, e mesmo assim, pós-intimidade, você abre mão. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é algo que é imposto e você é obrigado a seguir. Eu acho isso lindo, porque você, com esse direito de escolha, essa liberdade de decisão, você se sente autônomo, racionalmente a decidir o momento de entrar, e se desejar sair, você também tem um momento de sair. Espero que você entre e não saia. Espero que todos vocês que tenham entrado por esse caminho, por mais que em algum momento de grande dificuldade pensem até em desistir, que o Espírito Santo te dê força, nos dê força para sustentar até o último instante. E embora você pense em vou parar, vou desistir, o seu depósito com Deus, de oração, de entrega, de jejum na sua caminhada, te ajude a continuar, mesmo que chorando, gritando, urrando de dor, de decepção, de tristeza, de olhar e ver que no caminho nenhuma mão amiga, nenhum abraço. Quando mais você esperava, parece que todo mundo fugiu. Quando mais você esperava socorro, ninguém veio. Mas que você tenha o projeto de ver as mãos de Cristo lá na frente, estendidas, e que pelo menos a mão de Cristo você veja, para não desistir, porque vale a pena. Então ele diz de combater um bom combate. Dentro dessa vida feita de escolhas, essa liberdade, esse poder de decidir, e pensando na vida como um processo, né? E nós temos que ter
a consciência e a sabedoria de que estamos de passagem, mas não ficar pensando, meu Deus, falta apenas 30 anos mais ou menos para eu viver, porque a base de vida assim no Brasil é 75, 80, eu já estou com tanto, aí vai ficar fazendo conta, matemática, continha para ver quanto falta. Ao invés de ficarmos nessa ansiedade, nesse viés aí de esgotamento emocional, reflita de fato como que você tem vivido o hoje. Não adianta pensar daqui 30 anos se o meu hoje está amargurado, porque de repente essa amargura vai abreviar esses 30. Não vai ser 30, vai ser 10. Entendeu? Então, se a nossa vida é um processo, o êxito, ou seja, o desfecho final, né? O êxito final, ou desfecho, vai definir se nós combatemos de fato um bom ou um mau combate. Pastor Joaquim, somente lá no final da nossa carreira, nós poderemos olhar para trás, porque a nossa vida ela é feita de encontros e desencontros, acertos e erros, constâncias e inconstâncias, alegrias e tristezas, vitórias e frustrações, forças e enfermidades, né? Decepções, angústias, vitórias, conquistas, viagens maravilhosas, viagens decepcionantes, amizades fantásticas e amizades que não valeriam a pena ter de novo. E aí vai. Palavras que machucaram e palavras que nos edificaram. Palavras que nos fizeram caminhar um pouco mais à frente e palavras que nos fizeram retroceder. Eu falo com você que está online, você que está presencial. Eu falo com seres humanos, assim como eu. Experiências profissionais, empregos, trabalhos, colegas de serviço, parcerias, vínculos que foram sensacionais para o seu crescimento emocional, intelectual, pessoal, familiar, ministerial. Mas também falo com pessoas que tiveram experiências que você hoje chega à conclusão momentânea de que só está de pé porque Deus estava e está segurando nas suas mãos. Porque se fosse por palavras, por conselhos, por presença, o seu próprio eu, seu interior, o desejo dele no íntimo, infelizmente não era estar aqui. E eu não falo aqui em Resgatando Vidas, eu falo aqui em 2020. Eu não estou falando por causa da pandemia, porque antes da pandemia muitas pessoas estavam sofrendo. Aliás, depois da pandemia, anos à frente, crianças, bebês, adolescentes, jovens, mulheres, homens, adultos, anciãos, continuarão sofrendo, seja de enfermidade, seja de tristeza, ausência, por várias coisas. Então, quando o apóstolo ele nos traz essa mensagem, e é preciso, está vendo um verso pequeno, a gente refletir. Eu acho que nós precisamos disso, de pensar. Aí eu estava falando, o pastor Joaquim chega ao final da jornada, ele olha para trás, e aí ele faz a some ver, que naquela mala, naquela bolsa, naquele lugar onde tem as experiências boas e ruins, ele olha e vê: combati o bom combate, o final, o desfecho, o êxito. Você só consegue fazer essa conclusão de fato lá na frente, para definir se foi bom ou se foi ruim. O apóstolo aqui, ele já pressentindo que ele estava preso, e ele estava numa masmorra, então assim, sozinho, solitário. Se você estudar um pouquinho sobre o apóstolo, você vai perceber que ele vai partir desse mundo sem riqueza material, sem amigos. Ele evangelizou tantos, discipulou tantos, e no final, você tem textos na Bíblia que vai falar: olha, só Lucas ficou comigo,
E ele vai falando, né, que à medida que o tempo foi passando, pessoas, elas também passaram. Assim somos nós. Feliz ou infelizmente, nós temos que encarar a realidade. Outro dia eu estava pensando nisso. Existiram amizades na nossa vida que infelizmente se foram. Eu sei que eu falo com pessoas assim também. Estabilidades emocionais, financeiras e ministeriais, né? Eu sei que tem pessoas aqui que vivenciaram um outro tempo de igreja. Um tempo em que a nossa fidelidade, a nossa lealdade, o nosso tempo de dedicação, ele era muito maior. Vivemos um tempo anterior, eu hoje estou com 40, então com 5, 6 anos eu estava na igreja com os meus pais. Então, desde cedo. Então, nessa fase de 6 até os 15, eu contemplei uma igreja que era de segunda a segunda, vigília, reunião, culto jovem, visita no final de semana, intenso. Aí você fala assim, poxa, como que as pessoas tinham tempo para isso? Porque não fazia nada, não, elas trabalhavam. Hoje, nós temos uma dificuldade, e às vezes você fala assim, porque o camarada é preguiçoso, rebelde, não quer, não. Essa semana eu estava conversando com alguém, falando com ele, né? Custo de vida, sei que vocês fazem essas somas assim, mas vocês lembram de quilo de carne a R$8, R$8,99, pacote de arroz a R$4,99 e arroz bom. Eu sei que há muito tempo atrás, mas né? Você ia com R$10 no sacolão, gente, R$10 você voltava com 2 sacolas grandes, daqueles de 10 quilos, grande, R$10. Vai com R$10 hoje, dependendo que você for comprar 2 peras, 4 maçãs, um cacho de uva, não muito grande. E essa vida que é processual, ela precisa nos ensinar coisas. Eu não preciso estar num banco, eu não estou dizendo que você não precisa estudar, eu estou dizendo que, independente de você ter assentado ou não no banco de escola ou de faculdade, a vida, ela precisa te ensinar coisas. Esse culto aqui precisa nos ensinar algo. Então ele combate o bom combate, e é como se ele pensasse que essa vida feita de escolhas, e as nossas escolhas, elas são limitadas pelas nossas realidades, as escolhas, elas não são iguais, ok? Elas são limitadas. Eu gosto de cebola, de repente a esposa não gosta. Eu gosto de jiló, o cônjuge odeia jiló. Eu gosto de música bem baixinha, de repente o cônjuge gosta de música estrondando. São escolhas muito particulares, não é verdade? De repente você gosta de um culto mais assim, pastor, eu gosto de um culto mais tranquilo. O outro já gosta do culto mais, sabe? Aquele culto barulhento. A nossa realidade, ela é limitada pelas possibilidades econômicas, culturais, sociais, intelectuais, que nós, desde antes do nascimento, estávamos inseridos, nossos pais inseridos. Condição econômica, né? Diz muito. Então, às vezes, você não faz determinada escolha, ou não fez, não foi porque você não queria fazer. É verdade? Porque de repente você perguntar para um jovem assim, aqui, se você pudesse escolher, qual curso você faria? Seria muito legal se nós pudéssemos assim, pastor, eu quero fazer engenharia mecatrônica. Beleza, vai lá, tem uma vaga, é sua. Pastor, eu quero fazer engenharia aeroespacial. Vai lá. Quero fazer medicina. Opa! É simples assim? Não, pastor, porque as nossas escolhas, de repente você escolhe aqui. Eu quero. Quantos escolheram? Pastor, eu quero casar. Eu quero constituir família. E assim, o sonho era casar. Isso quer dizer que o resultado do casamento é positivo?
Não necessariamente. Porque a nossa vida é muito diferente da vida do cônjuge. E aí passa a ser uma vida de você ceder e o outro ceder e aceitar, ceder o tempo inteiro. Depois que eu e a pastora Jéssica tivemos o Abner, estava falando isso com ela essa semana e hoje de novo, como mudou tudo. A experiência de ser pai e de ser mãe é sensacional, mas ao mesmo tempo é de uma mudança tão profunda, que é emocionante, é linda, é estressante, é enlouquecedor às vezes. Você fala, meu Deus, se eu piscar um olho, dá tilt. Então, gente, a nossa vida, por isso eu acho o evangelho muito sensacional, quando diz que você entra pela porta e tem a possibilidade de sair. E por isso, eu acho muito lindo e ao mesmo tempo sério, nós não ficarmos criticando as pessoas quando elas desanimam. Você encontrar alguém que, normalmente recebe o título assim, está desviado. Porque muitas daquelas pessoas que desviaram, não foi porque quiseram desviar. Eu falei aqui agora com vocês. Palavras, tem tanta coisa. De repente você, nós ferimos mais do que uma pessoa na vida. E talvez nem paramos ou tivemos a noção de que machucamos, mas machucamos. Não é? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando o apóstolo ele diz que ele combate o bom combate, é que no final, no fritar dos ovos, ele vai perceber que muito mais coisa boa e positiva ele tomou para si, para desenvolver e lutar em prol, do que as coisas ruins. Então, aquela pessoa que de repente desanimou, de repente você que está nos assistindo aí, decepcionou, tanta coisa, e muitas das vezes, não porque que nós, eu quis, pastor. Você quis ser frustrado? Quem é que casa para ser frustrado? Quem é que faz um curso para ser infeliz? Quem é que compra uma casa ou um apartamento pensando que vai ter tanto trabalho de repente com a vizinhança? Quem? Quem é que entra para uma igreja, aceita Jesus, pensando que vai viver a tragédia humana da sua vida, vai ser ultra decepcionado? Ninguém. Você não compra um carro achando, vou comprar um carro usado. Chega lá, por mais que o vendedor fale que o carro está assim ou não está, se ele falar, tem esse defeito, precisa disso e disso, ou se não falar, você vai comprar um carro, não é para ser frustrado, para amanhã estar na oficina fazendo um motor. Você compra o que você quer mostrar para a família, quer viajar, quer agilizar as coisas. Então nós fazemos para o bem. Então essa realidade nossa, gente, muitas das vezes ela é limitada, igual nós estamos agora na pandemia, limitadíssimos. E eu falei essa semana, como que nós precisamos tirar a lição nessa pandemia, dentre várias. Uma delas é, desse combater o bom combate, é perceber que nós não somos imortais, que nós não estamos tão avançados assim como achávamos que estávamos, de que nós somos limitados. É importante reconhecer o nosso limite, para não passarmos na frente dos outros e por cima dos outros, e acharmos que somos melhores, que já estamos salvos, para não menosprezar a fé do outro, a fé da outra pessoa, para não ficar julgando as ações do outro e da outra, porque nós não estamos dando conta de analisar as nossas ações. Então nós somos muito ágeis em analisar, processar e avaliar e validar ou invalidar as ações externas, mas as nossas internas, ações introspectivas, nós somos péssimos analistas. Então eu tenho refletido muito sobre isso, né? E essa pandemia precisa nos trazer
essa reflexão de que nós estamos muito aquém como família, nós estamos muito aquém como profissionais, nós estamos muito aquém como cidadãos, muito aquém. Nós estamos muito aquém como cristãos, que o Evangelho de Cristo, eu disse aqui, ele vai quase sempre na contramão daquilo que as pessoas estudam a vida inteira, e Salomão chega no final e fala assim: poxa vida, resumindo tudo em vaidade, porque não cheguei a quase conclusão alguma. Então, como cristãos, muito aquém, como pessoas, nós precisamos melhorar demais. Somos mal atendidos, atendemos mal. Somos mal interpretados, interpretamos mal. Precisamos avançar na leitura, não é leitura só do texto escrito, mas a leitura do olhar, a leitura do outro, a leitura do momento, do contexto, do espaço, a leitura da sociedade. O que nós estamos vivendo agora? Qual será o nosso futuro? Que futuro nos aguarda? E as gerações que estão nascendo, e aí, o que será delas? Nós estamos tendo essa preocupação? E ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira. Vamos pensar numa profissão. Imagine uma profissão, e aí você trabalhou X décadas naquela profissão. Você graduou, ou se não for uma graduação, você aprendeu um ofício e trabalhou tempos e conseguiu concluir a sua jornada e, vamos dizer, se aposentou, por exemplo, numa profissão. Completar a carreira é deixar legado de início, meio e fim. É deixar para os seus filhos e para os seus netos, para os seus discípulos, para os seus alunos, para as pessoas que conviveram com você, que convivem com você, porque se estamos de passagem, se Jesus não voltar até a nossa partida, passaremos. E é importante termos consciência de que a nossa passagem precisa marcar, e aí o apóstolo, no final ele diz, combati um bom combate, então ele chega à conclusão de que no fritar dos ovos, a sua passagem foi positiva, mais do que negativa, que você e eu deixemos legados positivos para as outras gerações, filhos, netos, bisnetos, e assim por diante. Completar a carreira, se aposentar, não é se entregar, é porque você cumpriu a sua jornada. Por onde passou o apóstolo Paulo foi exemplo. Esse é o desejo do coração do apóstolo para as nossas vidas, e era para o discípulo dele, Timóteo. Timóteo, estou te deixando algumas instruções que valem ouro. Eu não estou partindo daqui rico, próspero financeiramente, cheio de amigos, minha casa cheia, abastado, tranquilo, famoso. Não. Estou na masmorra, praticamente sozinho, humanamente falando, pouca saúde, decepcionado, porque evangelizei multidões, discipulei milhares, é como se ele dissesse. E aqui eu tenho um texto para vocês, rapidinho, 2 Coríntios capítulo 4, só para marcar para você que está online também, 2 Coríntios 4, versos 7, 8 e 9, diz assim, 2 Coríntios 4, 7, 8 e 9, só para você comprovar comigo, olha. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a perfeição do poder seja de Deus e não de nós. É muito lindo, né, gente? É emocionante. Em tudo somos afligidos. Olha como o apóstolo vai finalizando o seu ministério. Em tudo somos afligidos, mas não angustiados. Confusos. Não teve momento da sua vida que você falou assim, gente, está tudo errado, cara. Sei lá, meu. Nessa pandemia, de repente você não pensou assim, não? Oh, meu Deus,
Isso é o Apocalipse? É o fim do mundo? Está tudo errado. Você fica confuso. Deus existe ou não existe? Deus é Deus ou não é Deus? Você começa... Aí você vê crente morrendo de Covid-19. Você vê parente seu internado. Você vê criancinha falecendo, grávida, perdendo a vida. Você vê pessoas assim que estavam saudáveis há uma semana, de repente em outra uma semana... E nem pode fazer velório direito, não. É aquela coisa assim. Você já não pensou assim, olha, confusos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, o que acontece, gente, na nossa vida? Já viu quando um avião é abatido? Né? De repente alguma coisa atinge o avião, ou bate no avião. Esses aviões de guerra, pensa. Aí é abatido. Aí cai lá, mas aí o piloto, ele foi abatido. Mas não foi destruído. De repente eu falo com pessoas aqui, que já foram abatidas, estão abatidas, vivem abatidas, te acertaram de alguma forma, te machucaram de alguma forma, mas o apóstolo Paulo traz uma reflexão para você. Você não foi destruída, você não foi destruído, ainda resta algo dentro de você, que pulsa, que vibra, que mexe, que toca o coração de Deus. Por mais abatido que possamos estar, porque o momento de pandemia é um momento de muita tristeza. O Brasil já passou de 100 mil mortes. Irrevogavelmente jamais retornarão à vida plena conosco. E eu falo de pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, irmãos que perderam pais e outros irmãos ficaram sozinhos, avós que não enterraram netos. E aí, gente, né? Noivas com casamento marcado, noivos com casamento marcado, futuros papais que a esposa estava grávida e ela perdeu a vida, ou elas perderam a vida, e algumas conseguiram salvar a criança, porque já estava perto de nascer, outras foram embora criança e mãe, e pai ficou. Imagine comigo. O apóstolo Paulo, ele não tem razão de falar: somos afligidos, confusos, mas não desesperados. Esposas grávidas que perderam o marido, qual referência? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Temos que refletir, gente. Eu preciso que vocês valorizem a vida de vocês, cada segundo da sua vida. Beije mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu cônjuge. Abrace mais. Eu sei que em momento de pandemia parece hilário falar isso, mas quando voltarmos a uma, entre aspas, rotina, ou você dentro da sua casa, dá para abraçar mais, porque chegará um dia que de repente, ou você não terá essa pessoa, ou essa pessoa não te terá. E aí o que restará? Memórias. É o que resta de viagens que fazemos. Hotéis 5 estrelas, 3 estrelas, 2, uma, nenhuma. Viagens fantásticas a outro país, a outro estado. Fotografias, memórias e a sensação fragmentária de momentos daquela viagem, momentos da viagem.
Então, completar a carreira não é só uma questão de chegar ao final, mas como eu e você chegaremos nesse final. Chegaremos com decência, mesmo cansados, mas com decência, fala assim: eu fiz o meu melhor, glória a Deus, fiz o melhor para educar meus filhos, fiz o melhor para Deus, procurei fazer o melhor para a sociedade, procurei ajudar o próximo. Ou chegarei com vergonha de quem fui, do que fiz, do que falei e de como reagi durante a minha passagem aqui nesse lugar chamado planeta Terra. É preciso nós avaliarmos isso, porque às vezes acontece em nossa vida de muitas coisas passarem batidas. Ultrapassou o sinal. Atravessei a faixa de pedestre sem olhar. Peguei o troco, mas eu não vi quanto, aí me deram o troco errado, acabou que eu não voltei. Xinguei no trânsito mesmo. Falei mal daquela pessoa, fofoquei. E a nossa vida, ela vai vivendo cheia de pontinhos, de coisinhas, que nós não nos atentamos para correções. Vivemos uma época em que ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser disciplinado. E eu não falo disciplinado no sentido de castigos, disciplinado no sentido de ser ensinado ou ensinada princípios, não abrir mão de valores, não abrir mão de tempo, não abrir mão de coisas preciosas, almoçar junto, tomar café junto, adorar a Deus juntos, passear juntos. Nós vivemos um tempo que cada um põe um fone no ouvido e um almoça na sala, o outro no alpendre, o outro no telhado, o outro no quintal, o outro na rua, o outro na varanda, mas cada um com um fone no ouvido. Aí nós conversamos via WhatsApp. Eu mando um zap pro meu pai: e aí, já é nóis, terminou, vamos lá? E aí, mãe, bom? Tudo dentro da mesma casa, mas todo mundo... Não, pastor, mas nós estamos conectados, nós estamos ligadinhos um no outro. Está entendendo? Completar a carreira é não deixá-la pelo meio. Eu dou 2 exemplos aqui de pessoas que, por escolhas deliberadas, não terminaram a carreira. Eu tenho certeza, pela palavra, que elas foram para o céu, adquirir a salvação. E eu falei uma vez com vocês aqui, que encerrar ou não a carreira não é condicionamento para ser salvo ou não, porque senão aquele jovem que estava na cruz ali, na crucificação com Cristo, aquele ladrão, um deles, pelo histórico, ele não seria salvo. Elias, ele tinha algumas coisas para fazer, eu já ministrei com vocês isso aqui, ele não termina a sua carreira, ele não para no meio, quase no fim, mas não termina o que fora determinado. Ele tinha que ungir alguns reis e depois ungir o profeta. Então ele tinha algumas missões. Ele vai direto e unge o profeta. Então ele não finaliza, mas ele deixa um grande legado. Moisés, lembra lá? Ele vai tocar na rocha e ele troca irado, ele fica revoltado. Você daria razão para Moisés, você liderar um monte de pessoas que todo santo dia, toda semana está reclamando, mas que povo ingrato, meu, ser humano, que coisa difícil. Isso é só para você e eu percebermos que, por mais que na nossa mentalidade nós pensemos em ter razão, a nossa razão, ela é nula diante do poder de Deus e daquilo que foi colocado como princípio. Você foi colocado como um instrumento para ser usado para o bem e não para o mal. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja sendo abandonado, por mais que você esteja decepcionado e decepcionado, nós precisamos ter equilíbrio para entender que Deus, Ele, para além de saber todas as coisas, Ele importa-se muito
com o modo como você vai finalizar a sua jornada. O que nós estamos vivendo agora é um momento dessa passagem da nossa vida aqui, perene. Então não apavore, não tome decisão precipitada, porque Moisés, ele toma uma decisão, e essa decisão, junto com algumas outras pequenas, fazem com que ele não tenha experiência daquilo que, desde o seu início quase de ministério, ele começa a vislumbrar, que é entrar na terra prometida. Humanamente falando, entrar na terra não é ir para o céu, salvação, é ter a experiência de entrar por aquele lugar que você passou a vida lutando. Você passa a vida lutando para ver seus filhos criados, educados, estudados, e uma escolha, uma briguinha no trânsito, uma diferençazinha ali, você encrespou com alguém, você pode encerrar a sua trajetória sem finalizá-la. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se estão solicitando que usem máscara para entrar nos estabelecimentos comerciais, você vê vídeo aí de pessoa que apanha, que bate, porque entrou sem máscara e o outro não concordou e virou aquela coisa. Sabe, nós humanos, nós precisamos avançar, porque nós podemos interromper uma jornada. Você pode deixar seu filho sem pai, sem mãe. Nós podemos deixar nossa família desolada por ações rápidas. Piscar e abrir de olho, você toma uma decisão errada. Na dúvida, pare. Na dúvida, recue. E eu vou fechando aqui. Então, completar a carreira é ter essa certeza. E guardar a fé. Guardar a fé. Guardar o legado. Guardar é preservar o estado original. A essência. O estado original não é, não, eu vou pintar o cabelo porque agora está ficando grisalho. Não, nunca vai ser como antes. Mas é a essência. É quem você era. É lembrar de onde você veio. Você que veio do interior, você que passou fome, passou frio, seu pai e mãe teve que trabalhar longe, deixar de comer para você comer, deixar de vestir para você estar vestido, irmãos mais velhos que foram trabalhar e abriram mão da educação para trabalhar, para que você hoje fosse alguém estudada e estudado. Preservar o original é nunca perder a essência de quem você sempre foi, porque no final das contas nós sabemos quem nós somos e de onde nós viemos, todos nós. Educação que recebemos, princípios que fomos ensinados. Guardar a fé é não adulterar o nosso estado original, é guardar-se de algumas tradições. Algumas, porque tem tradições que são boas, mas aquelas que denigrem princípios, que perpassam gerações, esfacelam famílias. Guardar a fé. Guardar a fé é preservar o estado original do Evangelho sem acrescentar uma vírgula e sem tirar da essência nenhuma vírgula. Então não adianta nós queremos modernizar o Evangelho, não adianta nós queremos colocar uma roupagem nova, porque na essência você sempre vai ser aquela pessoa. Talvez hoje você pode ter parado de jejuar, de orar, de levantar nas madrugadas, mas na essência você sabe que você é mulher de oração, você é homem de oração, você veio das orações na madrugada,
Você sabe que você é fruto de um milagre. Eu falo com pessoas que são fruto de milagres. Deus já te livrou de morte. Eu falo com pessoas que estão presenciais aqui comigo, que a sua vida hoje, a sua família é um milagre. Nós somos um milagre. Nós aqui, nós somos um livro ambulante. Todas as pessoas que passam pela nossa vida e dedicam um tempo em ler a nossa história, irão aprender, irão ter experiências fantásticas. Se as pessoas pararem lá para lerem um pouco da sua história, elas vão entender que muito mais importante do que o título que tem no livro da sua história, é realmente aquilo que é contado nas páginas da sua vida. E nós hoje estamos vivendo uma decadência de leitura. Nós não temos tempo mais para ler, não é só livro, Bíblia, não. É ler as pessoas. Você consegue ler o olhar de alguém. Quando você olha, você vê que ela está triste. Você vê que ela está tensa. Que a pessoa está querendo fazer algo ruim. Ou que ela está querendo uma palavra. Você consegue perceber. Quando o aluno está colando uma prova, você vê, você lê. Quando alguém está perdido na sala de aula, fulano, você está entendendo? Aham. Você leu, não está entendendo, volta a matéria. É ou não é? Você lê quando a pessoa está passando cola, fazendo prova, você lê, põe a mão no cabelo, faz assim, aham, ah Deus, sei, Deus, e vai, fala a letrinha lá, você já sabe, está colando ali, está passando cola. Você lê nas pessoas. Guardar a fé. A roupa guarda o ser humano do frio. O útero guarda o bebê do mundo externo. O sábio guarda o coração. O cofre guarda as joias para não serem roubadas. O cadeado guarda a mala para ela não ser aberta. A sabedoria de guardar, ela nos faz saber quem é o nosso inimigo, quais as nossas fragilidades, porque guardar a fé é entender e saber quais são os meus limites. Isso é guardar a minha fé. Isso é não tentar o meu Deus. É saber quem é meu inimigo, quais as minhas fragilidades e quais são as minhas armas disponíveis. Nós precisamos saber. Porque a figura nossa na Bíblia aqui de soldado, o tempo inteiro que o apóstolo vai trabalhando, dentro de uma perspectiva de guerra, enfatiza sempre a natureza do conflito. Entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte, a chegada e a partida. E nós temos que, fechando a mensagem agora, termos muito cuidado para não mudarmos e alterarmos a natureza da guerra. Porque às vezes, amados, nós estamos em guerra espiritual, mas lutando com armas humanas. Não vamos ganhar. E o contrário também é verdadeiro. Guerras humanas não se ganha espiritualmente. Se ganha humanamente. Entendeu? Então, outro dia eu estava vendo foi um documentário de uma pessoa que não quis fazer um tratamento. E ela foi desfalecendo, e perdeu a vida. Existem coisas na nossa vida que não são espirituais. Se você precisa tomar um remédio, ir ao médico, ir ao dentista, o dente está doendo. Não, eu creio que Deus... Ei, você crê, mas vai no dentista. Continua crendo, mas vai no dentista. Faz o canal, obturação, tudo bonitinho. Ah, pastor, porque eu estou com um caroço do corpo, eu creio. Amém, você crê, mas não saiu, não. Não é que sua fé é pequena, porque ela não precisa ser grande. Mas vai no médico, faz o exame, vê lá como é que é. Se precisar passar pela cirurgia, faça a cirurgia. Não, porque eu creio que sem mandar currículo, eu vou conseguir minha vitória, a vaga já é minha, eu vou passar no vestibular, sem fazer vestibular. Eu sinto em te dizer, não vai. Não vai.
Não, pastor, eu sinto que vai passar aqui um ônibus que eles não vão cobrar minha passagem, eu vou sair daqui e vou lá para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, pregar a palavra, vou de graça e volto de graça. Eu sinto em te dizer, leva uns R$500 para você ir pagando daqui para lá, de lá para cá, fazer um lanche, porque armas humanas não servem para o mundo espiritual, e armas espirituais precisam ser utilizadas no plano espiritual. Por quê? Servos de Deus e servas de Deus, nós temos limites das nossas armas. Você não tem um arsenal não, crente. Não, porque eu... Ei, porque eu o quê? Para servos e servas de Deus, para nós é vedado o uso de armas carnais em guerra espiritual. E é vedado o uso de armas espirituais em guerras humanas. Eu preciso pagar aluguel. Aí chego lá, guerra é uma guerra humana, né? Todo mês você tem que ir lá, pagar o aluguel, dia 10, sei lá. Aí você chega lá no próximo dia 10 e fala, moço, eu vim te pagar, e essa guerra Jesus já ganhou por mim, e eu te pago com a fé no nome de Jesus. Você fala, amém, recebo toda a fé, mas me dá meu dinheiro aqui. Está entendendo? A arma espiritual para plano humano não vai funcionar. Nós temos que usar as habilidades certas para a coisa certa. Isso é fato. Tá bom? Então eu fecho aqui com vocês essa nossa prosa, falando isso aí, pessoal, que a nossa vida é uma vida de constante reflexão. Nós precisamos. Não adianta assim espiritualizar as coisas, sabe? Dificultar, facilita. Vamos facilitar. Jesus Cristo, ele sempre facilitava. Não que o evangelho fosse fácil. Ah, mas nossa mulher foi pega no adultério. O que a lei diz que manda matar? É disso. Quem não tiver pecado nenhum, zerado, seja o primeiro. Eu vou te dar a oportunidade, seja o primeiro. Vai, atira a primeira pedra. Vamos resolver isso logo. Poucas palavras. Seja uma pessoa de poucas palavras, mas de muitas atitudes, de muita reflexão. Seja abençoado e abençoada. Faça uso dessa mensagem em tempos também de pandemia. Deus fala com a igreja, amém? Você que nos assistiu aí, Deus abençoe a tua vida, obrigado pela presença, e compartilha essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. Deus, nas tuas mãos nós entregamos esta reunião, agradecemos pela devocional com o pastor Célio, o Ministério de Louvor, que entoou 2 canções maravilhosas. Obrigado por cada pastor, pastora, diácono, diaconisa, cada membro, cada convidado, cada visitante, cada criança, cada adolescente, cada papai, mamãe, vovô e vovó, cada pessoa conosco aqui nesta noite. Eu te louvo pela minha vida, a vida da minha esposa, do nosso filho Abner. Nós te louvamos pelo nosso ministério, pelo culto de quarta-feira, por termos regressado. Pai, nós te louvamos por essa mensagem que falou ao meu coração, e eu creio que tenha falado ao coração não só dos irmãos presentes, mas daqueles que irão assistir e assistiram a mensagem. Nós te louvamos, Deus, pela vida. Nos ensina a valorizar cada segundo dela, e nos faça entender que não adianta ficarmos ansiosos, perder noite de sono, estressar. As coisas mais maravilhosas são as mais simples, assim já dizia Salomão. Ele vive a vida inteira para chegar à conclusão de que as coisas mais deliciosas eram e foram as mais simples da sua existência. Nos ensina a almoçar junto, tomar café juntos, sorrir, refletir, meditar da tua palavra e fazer uso do teu evangelho para a nossa vida, para o nosso bem e para a vida de outras pessoas. Que a igreja Resgatando Vidas seja sempre manancial de bênção para a vida de pessoas. Nos cura, nos sara e nos perdoa, Pai, porque de repente nas nossas ações, atitudes, modo de fazer e falar, naquilo que vemos, ouvimos, nós falhamos contra outras pessoas, entristecemos o Teu Espírito Santo, pessoas não nos entenderam, não nos interpretaram da forma correta, e pessoas, Senhor, na existência nossa, vivem amarguradas e tristes de repente por uma palavra. Libera, Senhor, do alto céus, uma palavra de cura, de perdão,
que libere não só as nossas vidas, mas a vida de todas essas pessoas que se sentem presas, enclausuradas, entristecidas. Traga alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Amém, gente?